Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Saúde Mental aplicada à enfermagem para o curso técnico de enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Tancredo Neves, que quem fala é a professora Eliane Nascimento. Dando continuidade ao nosso assunto, gente, nós falaremos hoje sobre os distúrbios alimentares, que são doenças de saúde mental que infelizmente são subjugadas, porque nem todos sabem que eles existem. Então, vamos lá. De conceito, os transtornos alimentares, eles são distúrbios mentais, né? E eles fazem com que a pessoa imagine que aquilo que ele come ou que ele não come pode deixá-lo doente, né? Ou ele tem uma visão distorcida de si próprio e ele precisa de tratamento. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas no mundo todo sofrem algum tipo de transtorno alimentar. E de acordo com o Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas de São Paulo, os hábitos alimentares, são considerados doentios quando começa a haver prejuízo na saúde física ou mental, que interfere também nas relações pessoais ou profissionais, ou seja, a pessoa entra num ciclo vicioso. Então, os transtornos alimentares, eles podem levar à morte. E uma das principais coisas que acontecem é o distúrbio de imagem. A pessoa se vê de uma forma diferente do que ela realmente é. Baseado nisso, nós vamos falar sobre o primeiro transtorno, que é a anorexia nervosa. Gente, a anorexia ela é um distúrbio que, ela é caracterizado pela restrição persistente da ingestão de alimentos. Não é que a pessoa retira alguns alimentos, a pessoa retira os alimentos. Ela para de se alimentar e ela tem um medo intenso de ganhar peso e ela não enxerga o corpo como é. Ela tem uma visão distorcida de si próprio. As razões, que levam ao desenvolvimento da anorexia depende de cada pessoa, mas as principais são disposição genética, fatores ambientais, a mídia, por exemplo, sociais e culturais, e uma dieta muito restritiva e excesso de exercícios são fatores que contribuem para o início da anorexia, porque a pessoa entra num estado de descontrole. Os fatores de risco, principalmente a pressão social pelo padrão estético, a presença de outros transtornos, a alteração na produção de hormônios, a baixa autoestima, a genética, se já houver um histórico familiar, a perda de peso rápida, os sinais físicos. É a perda de peso rápida e a mudança frequente de peso, ou seja, a pessoa ela perde peso de forma muito rápida e ela oscila. Porque ela começa a perder, inclusive, massa magra. Ela passa a perder tecido também. A ausência ou alteração da menstruação em meninas ou mulheres, que é a amenorreia. A pessoa emagrece tanto, o corpo fica tão desnutrido que a mulher ela para de menstruar. E no homem ocorre a diminuição, a perda do libido. Na mulher também tem a diminuição do libido. Agora, o mais marcante é a amenorreia. Desmaio e tontura, pela ausência de alimento. É uma sensação de frio, na maioria das vezes, porque tem a perda de tecido adiposo, a pessoa ela perde toda a massa corporal, geralmente, inclusive o tecido adiposo, que é a gordura corporal, que é que mantém o calor. A arritmia cardíaca e convulsões, porque a ausência de nutrientes, para o funcionamento corpóreo. A sensação de inchaço ou constipação intestinal, e desenvolvimento de intolerância alimentares, porque o organismo fica tanto tempo sem receber alimentação que passa a desenvolver intolerância contra alguns alimentos, ou contra alguns condimentos também. A sensação de cansaço, fadiga e esgotamento, porque a pessoa não tem energia, não tem nutrientes, há um sono constante. Por mais que a pessoa durma, há uma sensação que precisa dormir de novo. A letargia, que é um sono prolongado e pouca energia. Porque a pessoa não se nutre. Mudanças faciais, palidez cutânea, os olhos ficam aprofundados, a formação de olheiras, enfraquecimento de músculo e ossos, que inclusive pode causar lesões, e o cabelo, cabelos finos aparecem no rosto e no corpo, que é um mecanismo de defesa do corpo.
Já os sinais psicológicos, né, da pessoa com anorexia, é uma preocupação excessiva com a alimentação, né, com a comida, com o corpo, com o peso, uma ansiedade, uma irritabilidade constante em relação às refeições, o medo intenso, né, de ganhar peso, uma dificuldade de manter o peso corporal normal para sua altura e idade, geralmente a pessoa está muito abaixo do peso. Depressão e ansiedade, uma menor capacidade de pensar, né, dificuldade de concentração e pensamento preto e branco, ou seja, são pessoas rígidas, né, sobre os alimentos. O pensamento sobre o alimento, ou ele é bom ou ele é ruim, né, é um pensamento fechado, por isso se fala preto e branco, e geralmente eles veem os alimentos como coisas ruins. Nos sinais psicológicos tem o principal, que é a imagem corporal distorcida, né, a pessoa se vê diferente do que ela realmente é, né? A baixa autoestima e o perfeccionismo, principalmente em relação ao corpo, o isolamento social, dificuldade ou indecisão para aceitar um tratamento, primeiro porque eles não entendem que estão doentes, tá? O aumento na sensibilidade aos comentários relacionados aos alimentos, ao seu peso, à forma corporal, aos exercícios também. E, claro, uma insatisfação extrema com a imagem corporal. É fora do comum. Por quê? A anorexia geralmente acomete mais mulheres. Também acomete homens, mas geralmente mais mulheres. A mulher, de natureza, geralmente questiona, reclama do seu corpo. Só que na anorexia é algo além ainda do normal. Os sinais comportamentais é um comportamento de dieta constante, mudança, né, de níveis alimentares. Por exemplo, a pessoa se torna vegano, vegetariano de uma hora para outra, abole alguns tipos de alimentos, usa muitos laxantes, enemas, diuréticos, um comportamento repetitivo, obsessivo com o seu corpo, com a forma do seu corpo, com o seu peso, uma evidência de compulsão alimentar. Por exemplo, eles começam a acumular alimentos, mas não consomem, ou eles começam a jogar alimentos fora, né? Mas não consomem. E geralmente as pessoas se alimentam longe dos outros. E nem se pode ter certeza se eles se alimentam, mas quando se alimentam, eles fazem isso distantes. O comportamento antissocial, que ele passa cada vez mais tempo sozinho, mantém os segredos, né, dos hábitos alimentares, geralmente eles não falam como se alimentam, pratica o exercício de forma compulsiva e excessiva, não para cuidar da saúde, mas para perder peso, alterações radicais nas preferências alimentares, rituais obsessivos em torno da preparação e gestão de alimentos. Geralmente a pessoa, quando está com anorexia, ela inclusive questiona o preparo do alimento e não aceita alimento preparado por algumas pessoas, né, fazendo parte dos sintomas psicológicos, isso também. A preocupação, né, com a preparação e comportamentos autodestrutivos e abuso de substâncias que pode levar inclusive à tentativa de suicídio. Gente, é muito sério, é muito grave. E quais os riscos físicos da anorexia, né? Anemia, comprometimento do sistema imune, né? Baixa imunidade, problemas gastrointestinais, perda e perturbação da menstruação, aumento do risco de infertilidade, tanto em homens quanto em mulheres, insuficiência ou falência renal por falta de nutrientes, osteoporose também por falta de nutrientes, problemas cardíacos e, é claro, a morte. O tratamento é multidisciplinar, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, principalmente o apoio familiar. E o foco é a conscientização a partir de tudo e depois recuperar o peso, claro, né? E ensinar a pessoa a se alimentar novamente. A próxima é a bulimia nervosa. Gente, a bulimia é um transtorno que ele é caracterizado da seguinte forma. A pessoa, ao contrário da anorexia, que a pessoa não come, na bulimia a pessoa come demais, né? São episódios de compulsão alimentar. Só que depois que ela faz isso, ela tenta compensar ou com excesso de exercícios, ou com jejum, ou até a purgação, né? A pessoa fica aí num ciclo vicioso de comer demais, sentir-se culpado e tentar se livrar daquela comida. Os sintomas da bulimia é a ingestão exagerada, gente, em curtos períodos de tempo. A pessoa, por exemplo, ao invés de comer um lanche, a pessoa come 2, 3. Depois, ela força o vômito, né? Através de colocar objetos na garganta. Inclusive, às vezes, eles chegam na emergência com escova de dente, com pente de cabelo, com garfo, coisas assim, colher dentro da garganta, porque eles estavam tentando forçar o vômito.
usam indiscriminadamente laxantes e diuréticos, fazem dietas severas e repentinas, né? O que leva-se à perda de controle, distúrbios depressivos, né? Ansiedade, comportamento obsessivo compulsivo, automutilação também e uma flutuação no peso corpóreo. Por quê? Eles ganham muito peso e perdem muito rápido também. E também a distorção da autoimagem e baixa autoestima. O tratamento da bulimia precisa de um acompanhamento multidisciplinar também, médico, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, enfermeiro, técnicos, medicamentos antidepressivos também, tá? E psicoterapia, principalmente a cognitiva comportamental, que mostra bons resultados a longo prazo, porque essas pessoas precisam de acompanhamento constante. Certinho, galerinha? Só um detalhe. Alguns pacientes com anorexia nervosa necessitam de internação hospitalar, inclusive para passagem de sonda nasogástrica para alimentação. Isso aí já é um caso sério, um caso grave. Então, distúrbios alimentares são doenças de saúde mental e precisam ser tratados. E claro, dúvida, chama lá no chat que eu espero por vocês.